Olá, amigo telespectador da TVA e da Rede TV+, essa parceria que está trazendo para você cada vez mais novidades. E a gente está chegando com o Esporte Mais, que vai estar debatendo os assuntos do futebol e dos outros esportes no estado do Rio e no Brasil. Pedro Paes vai estar comigo e é um prazer desde já estarmos juntos, né, Pedro, para a gente poder trocar essa ideia sobre o que vem acontecendo no esporte, principalmente no futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. E, na verdade, nós vamos começar a decifrar esse campeonato carioca, né? Porque nós estamos na semifinal do segundo turno e já saiu a tabela das finais do campeonato. Esvaziando essa Taça Rio, né? A Taça Rio já perdeu o sentido praticamente. A Federação Carioca conseguiu acabar com o Campeonato Carioca. E nós vamos falar sobre o Campeonato Estadual, sobre, né, essa questão da Taça Rio, que pouco vai valer, mas também, durante os próximos dias, teremos os times do Rio jogando na Libertadores, na Copa do Brasil, né, tem a famosa Primeira Liga, que quase ninguém tem falado sobre ela, mas também vamos falar nesse programa de hoje sobre o Campeonato Estadual das séries B1, B2 e C. Tem isso tudo. E até do Campeonato do Acre. Descobrimos que tem times famosos jogando campeonato no Acre. Com certeza, com certeza, Maurício. E nós vamos começar o programa falando desse Vasco e Flamengo 0-0. E você falava, a gente conversava antes da gravação aqui, que um jogo com cara mesmo de 0-0, um joguinho que deixou a desejar para os poucos mais de 20 mil torcedores que foram ao Maracanã assistir esse clássico, né? Há muito tempo eu não vejo um 0-0 tão 0-0 igual esse Vasco e Flamengo. Um jogo com poucas emoções, o meio-campo como sempre, jogo de meio-campo, fechado, mas o Flamengo, eu acho, ao meu ver também, ele já está no final do campeonato, também não tinha que perder, ganhar, mas eu acho que ele tinha que agredir mais, porque daqui a pouco nós vamos começar a escutar aquela coisa, crise na Gávea, aí começa o bicho a pegar. O Zé Ricardo já tem sido questionado, né? Um treinador que surgiu muito bem no ano passado, pegou o Flamengo numa posição delicada e o time foram chegando os novos jogadores, especialmente o Diego. O time cresceu de produção, o Zé Ricardo foi valorizado, mas hoje ele já começa a ser muito questionado pelo torcedor rubro-negro. Inclusive, o maior ídolo da história do Flamengo fez severas críticas contra ele e contra a falta de atitude do Flamengo no jogo contra a Universidade Católica lá no Chile. E isso vai agravar se o Flamengo, no próximo jogo, que é um jogo difícil, contra o Atlético Paranaense aqui no Rio, e vai complicar se não tiver um bom resultado. E um resultado não adianta ganhar só não. O Flamengo tem que convencer, tem que né? convencer. Bom, nós vamos, antes de voltar a falar do Flamengo na Libertadores, assistir aí os melhores momentos, né, o que deu para salvar de 0 Vasco, 0 Flamengo. Bom, nós vemos aí que no início da partida, Pedro, o Vasco até procurou ter alguma iniciativa nos primeiros ataques, essa boa chegada aí pela direita, né, que quase saiu o primeiro gol do jogo. Mas aos pouquinhos, aí a gente vê um lance mais plástico, né? Esse bonito lençol aí do Airão em cima do Nenê, que depois ia descontar no Diego. Mas falando do jogo em si, o Vasco começou aos pouquinhos se acomodando, parece, né? Teve esse outro lance de perigo aí com o Muriqui, depois o Flamengo foi tomando conta, mas também sem aquela pressão que precisava para quem tinha que vencer o jogo para ir para a final, né? Como nós falamos desde o início, foi um jogo morno, até em função dessa tabela maluca do campeonato, o Vasco com a vantagem do empate e não tinha como dar outra coisa. O Vasco segurando, até mostrou algum futebol no começo do jogo, o Flamengo conseguiu se equilibrar, mas o Flamengo vem com algumas falhas também no meio campo, entendeu? E a parte Só corrigir que eu falei que foi o Nenê, mas na verdade foi o Guilherme, né, que deu ali em cima do Diego aquela finta. O Nenê ficou mesmo com aquele do Ilairão, levou para casa, não teve jeito, né? Isso, e não tem problema nenhum para o Flamengo. Empatou o clássico, não perdeu nada, já está na final do campeonato. Agora, com esse futebol que o Flamengo hoje joga, vai ficar difícil e complicado. E a torcida do Flamengo vai ferver contra o Atlético Paranaense. O Zé Ricardo ele tem sido muito questionado, justamente
porque o time tem um elenco que é o elenco, no papel, mais forte dos 4 times grandes do Rio, mas não tem conseguido, na prática, fazer o que se espera, né? Ter uma superioridade em cima dos seus rivais, pelo que é, na prática, o que tem na teoria, né? Vamos dizer assim. No papel é o melhor time, com certeza, mas o Fluminense está com a garotada muito boa, o Botafogo está bem. Agora, o Vasco tem a vantagem de não estar em campeonato nenhum, não está disputando mais nada além do Carioca. Vai começar o Campeonato Brasileiro mais à frente. O Flamengo tem a Libertadores, a Primeira Liga, tá certo que a Primeira Liga vai ser mais para frente, mas vai complicar. São muitos jogos, o Botafogo está envolvido com a Libertadores também, o Fluminense envolvido com a Copa do Brasil e o Vasco é o único que está só pensando no Campeonato Estadual, é verdade. A gente tem imagens aí do finalzinho, o pessoal do Vasco já na beira do campo esperando para o término da partida, e a gente vai ver aí, né, um rápido depoimento ali do Muriqui e também do Kelvin, após essa classificação da equipe Cruz Maltina para a decisão da Taça Rio, e a festa, né, no fundo aí, a festa do torcedor do Vasco, né, que apesar do time não ter conseguido a vitória, o empate acabou sendo um resultado que veio preencher a expectativa do torcedor com a classificação. Classificação importante, Vasco na final. É um resultado importante, acho que a gente precisava desse resultado para ganhar confiança, né, e esperamos fazer um grande jogo na próxima semana e sair com o título da Taça Rio. Bom, nós vamos encerrando esse primeiro bloco, já a gente volta falando da outra semifinal, Fluminense e Botafogo. Vamos rapidinho aos nossos patrocinadores e a gente já retorna com o Esporte Mais.